2021 acabou sendo o melhor ano da história do Atlético e não dá para dizer que isso não era esperado. Participação na Copa Sul-Americana e boas projeções para a Série A. Tudo começou com o Marcelo Cabo no comando, conquistando o título de campeão goiano de 2020, uma disputa nos pênaltis contra o Goianésia. Após o troféu, o treinador se despediu. Seu destino era o Vasco da Gama. Fui convidado para um grande desafio, que é dirigir um gigante do futebol brasileiro na minha cidade. 12 anos que eu não moro no Rio de Janeiro, então tenho essa oportunidade de voltar, ficar perto dos meus familiares. Um projeto que foi me apresentado pela direção do Vasco, que eu resolvi topar esse desafio. Enquanto isso, o Atlético seguia para uma temporada cheia e a comissão técnica permanente estaria presente em boa parte dessa história. João Paulo Sanches e Eduardo Souza assumiram o comando durante o estadual. Até que o técnico Jorginho foi contratado. Seria o casamento perfeito, um clube subindo de patamar, com um técnico empolgado para mostrar resultado. É claro que ainda falta um caminho para mim. Eu preciso realmente, eu quero muito conquistar títulos e eu acho que esse clube vai me dar essa possibilidade. Foram 13 jogos, só uma derrota, na Sul-Americana 2 vitórias e 2 empates, até que as entrevistas pós-jogo colocaram o presidente Adson Batista contra o treinador. Hoje teve alguns erros táticos, mas às vezes o treinador determina, o jogador começa a não se achar dentro de campo. Acho que nós começamos com uma forma de jogar diferente pela questão do André Luiz e o Zé Roberto. Então, uma característica que nós não jogamos, né? Nós jogamos no 4-2-3-1 no Campeonato da Série A e fomos muito bem. Jorginho, do outro lado, preferiu delimitar a interferência no trabalho da comissão. Resultado, o técnico pediu demissão. O clube tem as ideias, ele tem as dele. Ele tem uma maneira de enxergar as coisas, eu tenho uma forma diferente. Eu sou um cara franco e às vezes exponho até publicamente algumas coisas, né? Ele não gosta, não absorve o direito dele, segue a vida, nós não vamos adaptar o clube a ninguém. A comissão permanente comandada por Eduardo Souza levou o time até o final da Sul-Americana. Últimos 2 jogos, 2 empates e eliminação. Foco na Série A e novo técnico contratado. Eduardo Barroca estreou no Brasileiro com 2 vitórias contra Corinthians e São Paulo e ainda eliminou o Timão na Copa do Brasil. O Atlético terminou o primeiro turno na 9ª colocação. Sem sombra de dúvidas, essa vitória ela tem todo o mérito dos jogadores, da capacidade individual deles, da forma como eles estão trabalhando, como eles estão se entregando coletivamente, como eles estão se entregando fisicamente. Então, o mérito é todo dos jogadores e eu fico bastante satisfeito de estar vendo eles crescendo jogo a jogo e ainda estar enxergando margem grande de crescimento da parte de todos eles. Mas a eliminação na Copa do Brasil e a sequência de 5 jogos sem vencer, com pouca bola na rede, terminaram na demissão do treinador. Com relação à justiça, é sempre muito difícil. O futebol, o resultado no futebol, né, ele depende muito de 3 situações, que é aquilo que você produz, a força do adversário e muitas coisas que a gente não controla, que a gente fala que é o acaso, né? A confiança mais uma vez nas mãos de Eduardo Souza. As vitórias voltaram, mas as 5 derrotas em 9 jogos colocaram o Dragão na disputa contra o rebaixamento. Estava na hora de mexer, e quem começou o ano no comando retornou para a arrancada final, Marcelo Cabo. E o Atlético não tem que se adaptar ao Marcelo, o Marcelo tem que se adaptar ao Atlético. E foi assim, uma liga que sempre deu certo nas minhas 2 primeiras passagens, com conquista, com êxito. Então eu estou voltando para casa, onde que sempre me acolheu, me recebeu bem. É uma alegria muito grande, uma ansiedade, uma expectativa muito grande encontrar a torcida do Atlético sábado no Acioli. Isso era um desejo meu desde a minha última passagem aqui. Não teve vida fácil. O Atlético lutava ponto a ponto para se livrar de um risco que meses atrás parecia impossível. Nos primeiros 4 jogos, 4 empates e só 2 gols marcados. Até que a energia do Antônio Ascioli lotado devolveu o sabor da vitória ao Atlético. Confronto direto contra o Bahia, mais um empate se desenrolava, até que aos 48, Janderson fez o gol da vitória. Delírio rubro-negro no bairro de Campinas.
A partir daí não foi difícil acreditar, mas 2 vitórias vieram fora de casa, Chapecoense e Internacional. Eram os 50 pontos que igualavam a campanha de 2020. Mas o Dragão queria mais. Marcelo Cabo podia fazer história e colocar o time mais uma vez na Copa Sul-Americana. Ficou para a última rodada Flamengo no Antônio Ascioli. Ingressos esgotados no primeiro dia de vendas. Era a força que o time precisava mais uma vez. E a vitória veio de Marlon Freitas para Lucão e de Marlon Freitas para Toró. 2-0 e a melhor campanha da história atleticana na Série A. Nós sabíamos que era um momento agudo da competição, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar, deixou de ter a convicção que a gente ia alcançar os nossos objetivos. E terminar uma competição dessa, em nono colocado, da primeira página da tabela, com uma Sul-Americana, permanência na Série A, a gente acaba tendo essa sensação de que a gente estava no caminho certo. Um ano para ser lembrado, os desafios ficaram para trás com a mensagem de que o Atlético pode chegar ainda mais longe nas próximas temporadas.